Olá a todos, queridos irmãos. Eu tenho mais uma mensagem de Mãe Maria que eu preciso multiplicar com vocês, porque eu creio que essa mensagem venha a ajudar o momento que todos nós estamos vivendo, né? Ela tem muito a ver com o nosso momento. E eu espero de coração, assim como para mim acalmou o meu coração, né? Fez muito bem ouvir essas palavras de Mãe Maria. Essas palavras elas possam reverberar dentro dos seus corações com a leal verdade, né? Para que você também se afinize a essa ideia e que você se acalme, que você fique bem. Verdadeiramente pode ajudar, né? Reforçar a positividade, o quanto é desafiador esse nosso momento de nós nos mantermos em altas frequências, não é mesmo? E é assim que é o que tem para hoje, como eu brinco, né? O que nós temos para hoje? Como é que vai ser nosso dia? Eu acordo, penso que dia é hoje, o que tem para hoje, me organizo, tem tal coisa que eu vou fazer, tem tal coisa que vai acontecer. Eu já reforço as minhas orações, já reforço a minha conexão para que eu possa ter força, para que eu possa estar pronta, preparada para os desafios de cada dia, né? E quando, assim, há uma oscilação durante o dia, eu também paro, depois que acontece aquilo, às vezes vem uma notícia, às vezes vem uma coisa que, né, a gente percebe na hora que causa aquele impacto, respiro fundo, entrego para minha divindade aquilo, oro, peço força, peço proteção, Arcanjo Miguel junto de mim nesse momento e sigo em frente. Quando percebo que aquilo ficou enroscado, que aquilo de repente saiu um pouco por causa da oração, através da oração se afastou um pouco, mas de repente vem de novo e vem de novo, daí eu paro tudo e aí eu vou para o meu altar, eu faço uma ancoragem divina, eu faço o escudo de proteção de Arcanjo Miguel que compartilhei com vocês. E aí sim eu me estruturo na força, na fé, para poder continuar. Isso chama autodomínio. O que é o autodomínio? É se perceber, é ter consciência de como nós estamos levando aquele dia. Qual a carga que a gente está assimilando que não nos faz bem, o que pode ser modificado dentro disso e o que é o meu papel de autoproteção, de autorregeneração permanente e constante. Então, não ia falar isso, mas acabou vindo essa dica aí, né? E tá tudo certo. Então, eu vou trazer aqui a canalização de Mãe Maria e talvez eu traga algumas palavras que eu gosto sempre de reforçar alguma coisa, né? E também vou dizer para vocês que, vou deixar dito já, eu estou preparando já para a gravação da Ordem de Miguel, talvez ela fique para a primeira semana de maio, pela nossa agenda aqui, o nosso cronograma. E eu estava ali olhando ontem, inclusive, na reformulação dos materiais, que tem uma canalização que eu fiz, ela veio dia 7 de maio de 2020. E ela é uma das mais importantes canalizações que eu tive na minha história, na minha vida. E ela é na frequência e na fluência de Deus Micá, de Jesus. E ela é chamada o decreto de ordenação planetária. E eu vou me comprometer com vocês, não sei quando que eu vou conseguir, mas eu acho bem propícia nessa semana que vai entrar, né? Que é a nossa semana da redenção, a Páscoa. Vou fazer uma fala sobre isso tudo. E eu acho bem propício eu trazer para vocês aqui novamente, para os novos seguidores, que talvez seja muito difícil ir lá nos mais de 400 vídeos que eu tenho no canal do YouTube, né? Que eu tô desde março de 2020, foi quando eu comecei esse trabalho de comunicação. Vai ser difícil, de repente, a pessoa rastrear esse vídeo, essa mensagem, então eu vou replicá-la. Me comprometo com vocês nessa semana de Páscoa, ok? Vamos lá, então. Canalização de Mãe Maria. Ela aconteceu dia 20 de março, agora, né? Recente. Então, 20 de março de 2024. Amados filhos meus, que ouçam, peço que ouçam com muita atenção. Venho para falar do momento que vocês estão vivendo através do tom da minha voz e através desta manifestação que aqui se encontra. Vocês devem se conectar com o coração
para ouvir aquilo que tenho a dizer. Então, respira fundo aí. É o que Mãe Maria pede. Quando ela diz, ouça-me com o coração, você já tem que tentar fazer um outro comando, porque a mente, ela vai interferir. Então, respire fundo, sinta teu coração, a base de tudo na nossa vida de quinta dimensão, e aí continue ouvindo. Eu pedi à minha filha para me manifestar, porque é necessário que eu possa renovar os seus corações com a esperança, que está nesse momento tão abalada em vossos dias, porque a esperança e a fé são frágeis. Meus filhos meus que nesta terra estão, é preciso que a esperança volte a seus corações, que acreditem, mas nesse momento muitas pessoas não se entregam a ela. As suas mentes, o seu inconsciente anda sobrecarregado de pensamentos e sentimentos negativos, aonde para a esperança não há espaço. Como fazer então para extinguir isso no momento onde a Terra se manifesta de forma tão densa? Será que isso é possível? Esse é o verdadeiro apocalipse, tenham consciência disso. Vocês aqui estão vivendo sobre o verdadeiro apocalipse, onde meus filhos conseguem criar tantas formas desconexas da real verdade que deveria habitar seus corações. E vão saindo multiplicando no seu medo e no seu temor as mais drásticas condições, porque estão assimilando, sim, tudo que está ao redor e que é de pior. Entendam que a Terra se manifesta de forma paralela hoje. Hoje vocês vivem simultaneamente duas grandes realidades, com diferentes frequências. Uma que se encontra totalmente na luz e a outra que é totalmente na antiluz. Vocês precisarão, com consciência em suas mentes e em seus corações, o mais que puderem a partir de agora, e por mais que as coisas estejam caindo ao seu lado, vocês precisam continuar olhando para frente de forma firme, afirmando que verdadeiramente creem no plano divino. Dentro dos seus corações, esta afirmação deve prevalecer. Eu avisei que este dia chegaria, de várias formas, com várias mensagens que eu vos trouxe. Eu avisei que este ano de 2024 seria denso e que levaria um número imensurável de filhos meus de volta à casa do Pai, ao lar divino. E também foi dito aqui mesmo, através de minha filha, que todos aqueles que estão voltando são almas que pediram por este momento. São almas que conscientemente e inconscientemente concordaram em assim partir. Muitas estão sendo levadas, às vezes até de formas muito trágicas. Mas peço-vos que não julguem nenhuma situação. Inúmeras são as situações que estão ocorrendo e tudo isso está sobre os olhos de Deus. São chamadas as liberações. Sim, amados filhos, extremamente dolorosas, mas são liberações kármicas, que a grande maioria destas almas concordou em assim viver. Para estes, desta forma, e poderem extinguir o histórico acumulado de muitas e muitas vidas em sua história pessoal. Estão acontecendo situações drásticas e dolorosas, mesmo difíceis de acreditar que um ser humano possa assim passar. Sobre a face da terra, entre o céu e a terra, tudo se explica, porque tudo que aqui acontece está absolutamente sobre os olhos de Deus. Não julgue ninguém. Não julgue as situações e parem de fomentar e multiplicar
Tornem este mundo melhor com suas posturas positivas, com seus pensamentos voltados a Deus. E quando isto não for possível, orem a minha oração. Porque em meu nome os meus anjos atuarão, levando todas as formas criadas por aquelas desavisadas almas que ainda não conseguem ter autodomínio, autoobservação, autocontrole e se controlar diante das situações. Nenhuma folha cai sobre este solo sagrado de uma árvore sem que seja vista pelo plano divino. O ciclo da vida acontece e sempre acontecerá sobre os olhos de Deus, porque suas mãos são perfeitas. Suas mãos são absolutamente perfeitas. E tudo aquilo que cria o ciclo da vida está para ser continuado. Aqui acontece e aqui se estabelece, de noite e de dia, todos os dias. Tudo o que precisa acontecer, irá acontecer. Tudo que faz parte do plano de Deus, aqui se manifestará. A luz está na terra e está para ficar. Este mundo é e pertence somente a Deus, e o plano de Deus é perfeito, é soberano, e aqui já se estabeleceu. Muitas e muitas serão as mudanças. Nós já dissemos isso a vocês inúmeras vezes. As mudanças neste exato momento passam pelas inúmeras condições de desencarne. Já está grande este número e volume, e será ainda maior. Portanto, como já dissemos a vocês, sejam fortes. Preparem-se para os momentos de despedida e deixem ir todos aqueles que precisam partir deste mundo, porque deste mundo levam tudo aquilo que já precisam, porque tudo que vocês precisam está dentro dos seus corações. Está dentro de vocês e sempre assim o será. Entendam uma coisa. Cada um de vocês me enxerga, ela quis dar um recado aqui. Entendam uma coisa. Cada um de vocês me enxerga de forma e pelo alcance do seu próprio quantum energético. Dentro do seu coração, e para cada um de vocês eu possuo uma imagem diferente, uma forma diferente. Todas, eu vos digo, todas as imagens em meu nome se encontram corretas em sua forma de expressão. A expressão e a interpretação de quem eu sou cabe a você. Não esperem que em seu amor, seu colega, seu irmão, possam enxergar-me da mesma forma que você me enxerga. Cada filho meu tem o direito de me ver como o seu coração poderá reconhecer. Desapeguem-se da forma que utilizei quando com vocês estive na Terra, porque hoje ela não é real. De uma forma eu afirmo, eu sou todas elas, e eu sou eu mesma neste agora. Maria eu sou, mãe de Jesus, a mãe de cada filho meu que está sobre a criação em solo terreno neste momento, e em outras esferas. Todos vocês são consagrados pelo meu amor, e os meus anjos divinos, os socorristas, ou aqueles que trabalham em alinhamentos supremos para todos os meus filhos, esses estão apostos e trabalhando arduamente. Façam o que podem de melhor neste momento. Sejam filhos oradores fervorosos e estejam animados pelos dias vindouros que estão por vir. A transição está acontecendo aceleradamente. Não é porque você não enxerga que as coisas não estejam acontecendo. Na luz da igualdade e do amor dentro do coração de cada filho meu, permaneçam em meu nome, porque Maria eu sou. Dou graças por este momento, dou graças por este momento. Haja luz e haja luz em todo este mundo. Eu tentei fazer um pouco mais rápida, né? Mas sem perder a essência da energia que Mãe Maria quer nos passar nessa mensagem.
Mas a gente vê aqui que o que ela pede, na verdade, é que a gente assuma o nosso papel de trabalhador da luz. Eu entendo assim. Para mim foi esse o chamado. A gente fica, né, passando na internet e vai vendo, ai, porque fulano isso, aconteceu isso com tal coisa, tal acidente, tal coisa. A gente tinha jornais, né, antigamente, que traziam essa página dolorosa, essas informações. Hoje, o tempo todo, a gente está acessando muitas coisas. E é muito fácil, sem que a gente tenha um pouco de autodomínio, de autopercepção, a gente ficar oscilando energeticamente, né? Navegando em energias. Cada vez que a gente se atém a uma notícia ruim, a nossa energia despenca, porque a gente absorve aquilo. Nossa, meu Deus, o que aconteceu? Aquilo já foi. Você já está na terceira dimensão, ou 2,5 dimensões, né? Porque ali você mergulhou naquele vínculo, você criou vínculo, você fez uma identidade, você se identificou com aquela situação. E inconscientemente acontece muita coisa, você absorve, você se coloca no lugar às vezes, você sente a dor que a pessoa sentiu, você às vezes tem uma referência de dor familiar, então você puxa uma memória inconsciente de um momento que você se impactou, uma perda que você já passou, e isso tudo acontece inconscientemente. Nós não acessamos todos esses elos, esses vínculos, essas alianças que a gente faz quando a gente passa os olhos. Mas não, Josi, eu só passei os olhos, eu nem dei bola para aquilo, isso não me afeta. Tem muita gente que me fala isso. Essas pessoas que dizem isso são pessoas que não se conhecem e que não conhecem a capacidade mental inconsciente de uma pessoa encarnada. Então, não fale do que você não conhece, do que você não se aprofundou. Eu sempre digo isso. Entenda que estar conectado 24 horas com estas questões, se você se afasta disso, você se entrega a uma leitura elevada, ou você seleciona as coisas que você busca, você vai abrir portas, canais que estão cerrados pela frequência que você está. Então, se você não mudar, você nunca vai acessar aquilo que você talvez nasceu para isso, né? E você não vai aprofundar, você não vai mergulhar na sua divina condição. Que não é só na oração que a gente pode estar fazendo isso, né? Porque muita gente ora, vira as costas e vai e faz coisas que não tem nada a ver com os princípios divinos, com a verdade real do coração. O coração crístico, o coração que ama, que tem valores. Eu estava falando com uma pessoa há pouco, ela disse, hoje, Josi, a gente não tem um mundo que as pessoas tenham tido educação e elas jamais vão entender o significado da palavra respeito, né? Isso é a convivência que a gente está tendo hoje, que a gente não pode falar nada, que a gente não pode discutir com ninguém, a gente não pode discordar com ninguém, porque as pessoas estão afloradas, principalmente no trânsito, onde a gente vai, às vezes numa panificadora a gente tem um testemunho de como a pessoa é tratada. É muito, muito difícil. Se a gente se apega muito nisso, a gente também fica aprisionado na frequência mais baixa da condição. É normal essa gangorra, sabe? A gente está vivendo muitos estímulos, recebendo estímulos o tempo todo. E é muito difícil a gente blindar. E aí tem gente que diz assim, não, eu preciso estar sabendo. Uma coisa é você saber, outra é você nutrir. Eu não posso viver como totalmente na ignorância, eu preciso entender o que está acontecendo. Ótimo, se você tem autodomínio, perfeito. Você vai, olha a informação, e aí você diz, agora ficou muito doído aqui, me afetou, eu faço uma oração e esqueço e consegue sentir que desapegou. Porque o exercício maior da nossa existência hoje é desapego. Desapegar-se das situações, das informações, das formas e formatos que não nos representam como pessoa divina que somos. Eu acho que a essência da mensagem é cuidar com a frequência para que a gente possa manter de forma favorecida a nós, né? Favorecendo a cada um de nós, a nossa fé.
e a nossa esperança. Acho que o maior chamado que Mãe Maria tem nessa mensagem é nós focarmos na crença, dar credibilidade ao plano divino, que tudo está como deve estar e tudo será resolvido. Essa é a minha frase de muitos anos. Quando algo me abala e que eu não consigo me separar, não consigo me distanciar, criar um desprendimento, um exercício de desprendimento no distanciamento, que isso é uma regrazinha de um curso meu, é uma técnica que eu trago à consciência das pessoas, como que a gente se desapega, né? Então, se eu não consigo, daí eu falo essa frase. Tudo está como deve estar e tudo no seu tempo será resolvido. Reforço que não atendo mais terapeuticamente, que trabalho com workshops de despertar da consciência e que estou reproduzindo em primeira mão a Ordem de Arcanjo Miguel, que será online, e esse ano eu vou me dedicar às gravações. Eu vou estar colocando o máximo que eu puder o meu trabalho para que mais pessoas possam estar recebendo isso, né? Disponibilizar para que pessoas recebam da melhor forma e possam também agregar informações e trabalhar-se, né? Trabalhar a si mesmo. Mais uma resposta que vem, vou lembrando, né? Recebo muita mensagem. Não, a espiritualidade que é elevada, não quero responder só uma ou duas perguntas, mas entendam de uma forma assim. A espiritualidade que é elevada jamais, em tempo algum, vai colocar data de evento para vocês, ok? Eles não fazem isso, porque eles respeitam até o último momento da girada de ciclo desta era de Aquário, das transformações planetárias, a lei do livre-arbítrio, ok? Um excelente final de semana para todos vocês e estaremos juntos muito em breve. Um grande abraço.